Olá, vamos dar uma espiada no mercado comigo? Vamos ver os mercados de ações, os mercados de commodities e também os mercados de criptomoedas. Como vai sua quarentena? Espero que esteja bem, espero que esse período seja profícuo para você, para sua família e que, se Deus quiser, a gente em breve vai estar abraçando os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos familiares, e o Brasil vai continuar no seu rumo de sucesso. No meio tempo, nós temos que administrar uma tendência de baixa que está acontecendo nos mercados de ações mundiais e também uma eventual tendência de alta que nós vamos ter nos mercados de criptomoedas. Hoje, então, eu te convido a analisar esses mercados. Eu vou analisar eles todos, vou fazê-lo da maneira mais rápida possível. Então, começando aqui com o mercado de ações e com o Bovespa. Olha, numa tendência de baixa, eu já comentei algumas vezes aqui no canal, as reações são muito violentas, né? Mas hoje foi um dia típico de que a gente lembra que a tendência é de baixa, né? Nós tivemos um crash, quer dizer, na verdade a tendência ainda não é de baixa, conforme eu falei no último vídeo, para que ela seja de baixa é preciso que esse último fundo aqui seja rompido, considerando que isso daqui a gente já pode considerar como uma reação da tendência de baixa que eu acho que vai se iniciar quando esse fundo for rompido. Mas essa grande sombra que aconteceu hoje foi um balde de água fria aí, naqueles que compraram achando que o mercado já ia começar a subir de novo, reverter essa alta aqui, romper esse topo. Nós tivemos aqui no intraday, a gente pode ver aqui no 15 minutos, um bull trap nesse nível de resistência aqui. Ó. O mercado rompe esse nível e depois volta para baixo, quer dizer... ele já tinha dado um bull trap aqui no dia 26 nesse nível que tornou-se então mais importante esse nível aqui e hoje ele rompe mais uma vez e volta, ou seja, isso é ponto para que a gente entenda mudei do 15 minutos para uma hora, tá? Então isso é ponto, quer dizer, mais um bull trap nesse nível aqui é ponto para que a gente entenda isso daqui como uma provável acumulação de continuação, que eu acho que nós vamos chamar de retângulo. Porque se vier aqui nós vamos ter dois ou três topos no mesmo nível e dois ou três fundos no mesmo nível, e com isso a gente então tem essa acumulação de continuação chamada retângulo, que projeta a amplitude dela, né, daqui aqui para baixo. Ou a gente pode também projetar o último movimento de baixa, aí melhor a gente ver no gráfico diário aqui, a gente pode sim projetar o último movimento de baixa para baixo a partir daqui, se esse nível for rompido, né? Para onde vai? Ora, se ele romper esse nível, então como eu disse, a gente projeta esse último movimento de baixa, que é isso aqui, para baixo, a partir do topo que o mercado atingir. Supondo que o topo seja hoje, eu não estou dizendo que tenha sido necessariamente um topo hoje, ele pode continuar se acumulando aqui, fazendo topos maiores, ou de repente ele pode até continuar na sua A, B e C, e fazer essa amplitude aqui para cima, ou seja, ele chegaria aí próximo dos 9.000. Mas digamos que isso aqui seja um topo e a gente tem o rompimento do fundo, a gente estaria projetando ele para 45 mil pontos, aí próximo já desse fundo de 2016. Puxa, mas isso aí vai romper essa reta? Infelizmente isso aí iria romper essa reta, né? Muito bem. Por outro lado, eu disse também, se ele romper esse topo aqui, se romper os 8.000, tiver um fechamento acima dos 8.000, a gente projeta essa amplitude aqui para cima, e aí essa amplitude para cima daria, vamos fazer a conta aqui, deixa eu dar um zoom melhor para vocês verem melhor. Então a gente projeta essa amplitude aqui para cima. Bom, mas por que projeta essa amplitude para cima? Olha, eu quando vejo os gráficos, na minha análise técnica,
eu sempre penso numa guerra, né, em que a gente tem comprados e vendidos guerreando. Eu, nos cursos que dou, em alguns vídeos aqui, acho que já comentei também, eu explico isso logo no começo e especifico e mostro e faço o aluno entender que esse negócio de o mercado ser uma guerra não é modo de falar, não, ele é uma guerra mesmo. Dá para a gente ver, entender essa guerra quando a gente vai, por exemplo, olhar o que troca de dinheiro no índice futuro. O índice futuro, já fiz a conta várias vezes, mas é coisa de mais de 100 milhões de dólares. Hoje deve estar sendo 200, 300 milhões de dólares todo dia, que sai do comprado e vai para o vendido quando o mercado cai, ou sai do vendido e vai para o comprado quando o mercado sobe. Então, a guerra é feita por esses 100, 200 milhões de dólares por dia. Vocês já viram guerras acontecerem entre gangues por menos disso, né? Por mês. Isso é o que se troca de mãos por dia no mercado, e por isso o mercado é uma guerra. E daí, o que tem a ver a gente saber que o mercado é uma guerra? Tem a ver que a gente tem que saber a regra básica da guerra. Qual é a regra básica da guerra? Na guerra vale tudo. Apesar das convenções de Haia lá, não sei o que, você tem que pegar, aprisionar o cara, tem que ser um cavalheiro, né? A gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Muitos prisioneiros são, em vez de serem levados como prisioneiros, e etc e tal. E não pode usar bombas químicas, mas a turma usa, não pode usar bomba de napalm, que pega fogo na floresta inteira, mas a turma usa. E no mercado, vale tudo, cara. Vale, por exemplo, sabe o que vale? Vale você cevar um repórter, um jornalista, um notícia, porque você é o cara, entendeu? Você está lá numa empresa, blue chip, topo de linha, você está numa posição aí de uma corretora, de um banco no mercado, e você tem todas as informações ali na palma da sua mão antes de todo mundo. Quer dizer, antes de todo mundo, não, digamos assim, inside information, mas você sabe das coisas, então o cara te liga, você é a fonte do cara, você serva o cara. Um dia você está entulhado numa posição que você está vendo que o mercado vai cair, você tem uma posição muito grande e você está vendo que você vai entrar pelo cano, porque se você for vender, se você começar a vender, você vai vender lá no Deus me acuda. Então o que você faz? Você vai lá e solta uma notícia autista, solta uma notícia não, um boato autista para o seu jornalista, que solta a notícia, eventualmente aquilo faz o mercado subir e é naquela subida que você vende. Mas vale também botar escuta no seu concorrente, vale tudo, vale espionagem, contra-espionagem, sacanagem e as coisas mais cabeludas que a gente imagina e mais um monte que a gente nem imagina. Então, a gente fica vendo os mercados nesse prisma de entendê-los como uma guerra. E o que eu, analista técnico, faço é que eu, então, fico vendo os exércitos. Por exemplo, no momento, a gente olhando aqui o índice Bovespa, a gente vê que está acontecendo uma batalha aparentemente aqui, né? Ele chegou nesse nível e foi para cima. Caiu, foi nesse nível e agora encontrou resistência aqui, né? A gente vê isso se a gente for no gráfico de 1 hora ou se a gente for no gráfico de 15 minutos. A gente vê a resistência aqui, a gente vê a batalha com mais detalhes aqui, né? Agora 1 hora e agora o diário. Então, tudo isso é para falar para vocês por que se o mercado subiu aqui, se ele romper esse topo, a gente pode esperar que ele faça uma outra alta assim. Porque o exército do comprado, dos comprados, que, olha, a verdade é a seguinte, a gente não tem a menor ideia até onde vai. Se o mercado rompe um nível, ele vai subir. Agora, a gente pode perguntar para o mercado, ou sob esse prisma de você estar vendo os movimentos dos exércitos, você simplesmente vê o que o exército dos touros fez a última vez que ele saiu cantando pneu, arrancando e engatou primeira, segunda, terceira. Ele gastou esse gás, ele teve essa energia para fazer os preços subirem. Ora, se ele romper esse nível aqui, é de se supor que ele tem uma energia parecida.
E aí a gente projeta isso aqui tentativamente e a gente daí faz o que você sempre deve fazer, meus alunos sabem, quando você vai tentar lidar, ou tentar adivinhar, ou tentar supor, ou tentar prever níveis de suporte e resistência. O que a gente precisa fazer quando a gente está vendo níveis de suporte e resistência? A gente precisa olhar à esquerda. Não, mas aí para vocês eu estou olhando para a direita, né? Então é olhar à esquerda. Porque quando você olha para a esquerda, você vai olhar o passado do gráfico. E no passado do gráfico, você eventualmente vai arrumar contexto, um contexto interessante para o seu processo. Ó. Então, eu projetei para cá, né? Vamos dar um zoom melhor aqui. Eu projetei para cá, tá certo? Eu projetei essa perna aqui para cá. E projetando para cá, eu vejo que esse é um nível importante. Olha, estava próximo do topo aqui dessa grande acumulação que aconteceu em 2018 e é o fundo dessa acumulação que aconteceu também no final de 2018, tá? Então tem um pouco a ver, a gente está projetando para um nível que normalmente iria oferecer resistência. Então se o Bovespa sobe agora, as chances são que ele sobe no sentido de romper esse topo, que agora não é mais esse topo aqui, agora é o topo de hoje que foi deixado aqui, isso a gente vê numa hora aqui, tem que ser os 8.000, tem que romper os 8.000. E o que quer dizer romper, Fausto? Romper é sutil, né? Se você está no gráfico diário, você tem que esperar a barra fechar. Que horas fecha a barra? 5 horas da tarde. Não adianta você ver que o mercado rompeu às 2 horas da tarde. Tem 3 horas de pregão ainda, você não sabe se ele rompeu, vai continuar rompido ou vai... Então, muitas vezes ele faz o que eu chamo de uma alfinetada aqui. Então ele dá uma furada aqui, mas depois volta. Rompeu? Não, não rompeu. Agora, ele, num certo dia, por exemplo, tem esse nível de resistência dos 8.000, ele abre em gap e fecha na máxima do dia. Pô, tá com toda a pinta que rompeu. Também não dá para você ter certeza de nada no mercado, né? De repente sai uma notícia, piora o negócio do Covid, ele pum, vem para baixo, aí ele fez provavelmente vai fazer uma formação de reversão de candlestick chamada estrela da tarde. E aí o que? Você vai ser estopado, não é? Eu vou mostrar para vocês hoje 5 posições que nós fizemos recentemente no mercado de ações, foram todas de venda, porque a gente está baixista, como vocês sabem, e o que aconteceu? Ganhamos, perdemos, ganhamos, perdemos, saímos com uma variação de mais ou menos 3% positiva, uma coisa assim. Numa nós ganhamos 7, noutra nós perdemos 5, nós ganhamos 0,1, perdemos 0,2. Vou mostrar para vocês. Essa é a vida do trader, né? Mas enfim, então é isso para o Bovespa. Vamos agora para o S&P. O cara que manda no mundo, pô. Então o cara que manda no mundo rompeu essa cobrona aqui, né? Então acho que vai ter uma reversão. E não é que o cara volta para essa reta de suporte. Olha que legal quando acontece isso, né? Ele volta para essa reta suporte e foi exatamente, quer dizer, ele volta não, ele abre em gap em cima da reta de suporte, né? Que aí, então, ofereceu resistência. E é exatamente aí que ele tem resistência e ele bota a cara ali e o que acontece? Pum! Chega lá naquele nível e percebe que os ursos estavam lá na casa-mata, lá com a metralhadora. Não é? Aí os caras recuam e recuaram o dia inteiro e fecharam perto da mínima do dia. Então, esse é um candle que a gente chama candle de definição. Por quê? Porque ele abriu lá em cima e fechou cá embaixo. Quem que dominou, apesar de ele ter fechado com 0,1%, não sei quanto aqui, vamos ver o S&P, quanto é que fechou aqui, ele fechou com 0,03, quer dizer, coisa nenhuma. Se a gente clicar aqui, vou mostrar para vocês um recurso do Terminal Enfoque, a gente pode aqui botão direito, me dá máximo e mínimo em variação percentual. Ele esteve a 3,50 de alta, né? A abertura foi, eu não tenho abertura em variação percentual, mas a gente pode calcular ali. E fechou com 0,12, quer dizer, então ele fechou na mínima do dia, né? Isso aqui não é necessariamente uma formação de reversão de candlestick,
mas é uma reversão. Ele abriu lá em cima e fechou cá embaixo, quer dizer, do topo ao fundo, ele oscilou 3,5%. E da abertura até o fechamento, ele oscilou 2,7%. Então, o que aconteceu hoje? O mercado abriu, os comprados estavam eufóricos, porque o mercado abriu com um gap de aproximadamente 2,7%. De noite, o S&P que roda, o mini S&P estava já 2,7%. Até a hora da abertura com 2,7%. Então, a vista abre com 2,7% de alta, todo mundo fica numa baita euforia. Pô, que legal, olha aí, não falei que não era para vender, era para comprar. E aí fecha na mínima do dia. Putz, tá todo mundo de mau humor hoje, né? Quem tá comprado tá de mau humor, tá de baixo astral, porque se o mercado tivesse aberto e oscilado um pouquinho, ficado ali meio paradinho, menos male do que ele abrir lá em cima e fechar cá embaixo. Abre aqui em cima, euforia, abre cá embaixo, depressão, né? Você, se for numa festa e não fizer nada, você não fica alegre pra caramba, mas também você não fica deprimido no dia seguinte, né? Então isso é o efeito ressaca. O mercado abre lá em cima numa boa e depois fecha aqui embaixo. Agora, isso é uma coisa normal de acontecer numa tendência de baixa. O mercado tem as reações dele, são reações fortes, mas vou mostrar também um detalhe que hoje nós corremos o mercado todo. Temos o nosso produto e-calls de enfoque calls, são as recomendações que a gente faz de ações e de criptomoedas, né? Então a gente corre quase 100 ações todo dia, a gente tem um belo de um trabalho para acompanhar os mercados. Como a gente faz recomendações para swing trade, quer dizer, não é recomendações necessariamente para day trade, a não ser com raras exceções, a gente só vai ver o mercado próximo do fechamento, que é às 5 horas. Então, a partir das 15 para as 4, assim, a gente começa a correr os mercados. Dá tempo de a gente correr os mercados todos em 1 hora, assim, mais ou menos. Não, em 45 minutos, e depois a gente tem meia hora para fazer as recomendações daqueles que a gente resolve recomendar, não é? E hoje nós estávamos vendo aí algumas bandeiras de alta e estávamos pensando talvez em recomendar compra. Mas as bandeiras de alta, o mercado que estava escapando das bandeiras de alta, puxa, negou fogo. Sabe como é? Deixou uma baita sombra. Então isso é a bandeira de alta, até brinquei, né? Falava, isso é bandeira de alta em tendência de baixa, né? Tendência que eu lembro, estou falando aqui de tendência, mas por conta do meu narina esquerda aqui, né? Porque nós ainda não estabelecemos uma tendência de baixa no S&P e muito menos no Bovespa. Vamos ver isso aí no Bovespa. Nós estamos falando aqui do S&P, mas será que nós falamos da tendência no Bovespa? Vamos ver aqui o gráfico diário. Olha, mas nós já fizemos aqui, ó, nós já tivemos aqui um fundo, segundo fundo, não, mas esse fundo aqui não conta, porque quando a gente vai ver a tendência aqui, ó, tá, talvez até no Bovespa a gente já pudesse ter contado isso daqui como um primeiro movimento, uma reação que foi essa bandeira de baixa, e aí um segundo um primeiro movimento, a bandeira de baixa, e aí sim, eu acho que aqui no Bovespa dá para a gente dizer que a gente entrou numa tendência de baixa, sem dúvida. Mas no S&P ainda não. Vamos ver aqui no S&P também a mesma coisa, né? A mesma situação. Porque a gente tem que comparar pernas, né? E a última perna que nós tivemos do S&P foi essa daqui. A penúltima foi essa aqui. Tá? Então, pernas desse tamanho, depois nós tivemos, mas já tivemos, né? Então, realmente, eu acho que eu estou falando besteira, viu? Porque nós já tivemos um primeiro movimento aqui, afinal das contas, também não foi um movimento qualquer, né? Foi um movimento em que os preços caíram 16%, depois eles subiram quase 10% e depois caíram de novo aqui 20%. Então, eu acho que sim, nós já tivemos vamos pôr aqui no gráfico horário, acho que dá para a gente ter uma noção melhor, né? Olha, fizemos 1, 2, 3, 4 e 5, e agora nós estamos fazendo, eu acho que uma ABC aqui, ou vamos fazer uma acumulação lateral.
Eu acho que, na verdade, eu estou falando tendência de longo prazo, porque eu acho que a gente estava falando no semanal, né? No semanal, não, a gente não tem ainda uma tendência, como a gente teve aqui, ó. Aqui nós tivemos, isso aqui dá para ser considerado um primeiro movimento, né? Então, nesse ponto aqui, é que iniciou-se a tendência de alta aqui em 2009, quando esse primeiro nível aqui foi rompido. Aqui não dá para a gente falar ainda, porque nós não tivemos nenhuma reação. A primeira reação está sendo essa aqui. Mas, por outro lado, nós rompemos esse canal de alta, então, aquele tal negócio, né? Está com toda a pinta de que está se estabelecendo uma tendência de baixa de longo prazo. Bom, muito bem. Vamos dar uma espiada no Nasdaq e só constatar que ele veio acima da reta, mas eu acho que agora, depois nós podemos adequar essa reta para cá. Vamos ver que cara que ela fica. É por aí, né? Então aqui o Nasdaq ainda não rompeu a reta, mas nós estamos aqui no gráfico diário, também já dá para dizer que ele iniciou uma tendência de baixa essa tendência de curto, médio ou longo prazo. Olha, essa tendência aqui está durando, por enquanto, 1 mês e pouquinho. Até 3 meses a gente diz que é tendência de curto prazo. De 3 meses a 6 meses é médio prazo. De 3 meses a 1 ano é médio prazo. E de 1 ano em diante a gente diz que é de longo prazo. A gente não, isso aí a gente extraiu da teoria de Dow. Dos conceitos do Charles Dow lá de 1900, do século passado, tá? Então, por exemplo, cada um tem uma maneira de falar curto, médio e longo prazo. Eu falo como analista técnico, eu uso essa definição do Charles Dow. Então, nós já iniciamos aqui no gráfico diário uma tendência de baixa de curto prazo, embora já tenha feito uma oscilação bem grande, né? Bom, vamos lá, vamos acelerar aqui. Vamos ver o dólar, que nós tínhamos projetado. Putz, o que eu fiz? Eu acho que eu apaguei o dólar aqui, meu Deus do céu. Então eu vou apertar o F7 aqui e vou... Puxa, cadê o meu cara aqui? F-Lock, F7, F-Lock, F7, não, agora sim, então EUS com e pronto. E aqui está o dólar, que onde a gente vê aí, ele não está com a periodicidade que eu mostrei da outra vez, mas enfim, muito menos com as retas que eu havia traçado, mas nós tínhamos traçado um objetivo aqui a 5,40, eu mostrei num outro vídeo aí, que alguns outros indicadores estavam indicando por aí, e ele praticamente chegou lá, né? Chegou nos 32, e agora temos que observar o que vai acontecer com essa acumulação aqui. Vamos ver se essa acumulação vai romper esse nível aqui, e então isso aqui vai ser um topo duplo. Ou se ela vai continuar se acumulando e vai mostrar ser uma acumulação de continuação, um retângulo, e aí deve projetar níveis bem mais altos do que esse, né? Então, vamos deixar isso acontecer. E olha, agora, eu não sei como, que eu fiz, que voltou o dólar aqui. E aí a gente vê esse nível de resistência aqui a 4,20, que foi rompido, né? E o objetivo que eu tracei no último vídeo, que foi essa projeção aqui desse último movimento de alta, antes dessa bandeira, essa flâmula, e que projeta ele para 5,66, 5,66. Vamos ver se ele vai chegar lá. Ele sentiu essa resistência, vamos ver se isso aqui evolui para uma bandeira de alta, ó, ou se isso aqui evolui para um retângulo, né, como eu já disse. Muito bem, agora nós vamos ver as commodities rapidinho. Primeiro aqui o que eu estou vendo aqui? O índice não, nós vamos ver o ouro, que está no seu processo de alta para rumo aqui aos 1.800, que é onde essa formação de fundo aqui projeta, que é um pouquinho acima dos 1.800. Então a gente vê o ouro tendo caído no início do crash do coronavírus e recuperando, exatamente como ele fez em 2008, né?
recuperando. Ele fez o que eu acho, estava achando que era uma flâmula aqui, mas não. Eu acho que isso aqui acabou virando uma bandeira de alta, esse processo aqui. E essa bandeira, agora também a gente pode fazer uma projeção, que vamos deixar aquela sombra lá para lá, e aí a gente projeta isso para cima e vem dar aqui exatamente no 1800, né? É muito legal, a gente vai fazendo, eu acho muito legal quando a gente faz projeções sobre vários prismas e aí você tem os preços chegando mais ou menos no mesmo nível. É muito bacana isso, eu acho. E outra projeção que a gente pode fazer seria pegar essa amplitude aqui, que eu vou usar esse Fibonacci aqui, e projetar daqui para cima. Você também vai chegar muito próximo lá do 1800, né? É isso aí. E agora vamos ver o WTI, que é o petróleo. E olha, ele está... Bom, deixa eu só mostrar que ele veio para dentro dessa faixa aqui, que é uma faixa que ele habitou durante 20 anos. Já falei muito dessa faixa aqui. E acho que ele veio para ficar. Acho que ele veio para ficar. E ele parece, quando a gente olha aqui no gráfico diário, parece que não está querendo sair dessa faixa não, porque deu 2 dias de euforia e acabou subindo o topo ao fundo aproximadamente 50%, quase 50%, 47%, mas bumba, já caiu 14,8%, chegou a cair 16%, quase 17% hoje. Então, isso aqui me parece ser um período de acumulação, né? Vamos também ter que esperar para ver como evolui essa acumulação. Bem, agora eu vou mostrar para vocês as ações que nós estamos de olho. E deixa eu só pegar esse cara aqui e fazer uma coisa. Pronto. E agora as ações que nós estamos de olho. Aqui é isso aí. Eu vou correr rapidamente todas elas para só dar uma ideia para vocês por que a gente está de olho. Olha, isso aqui parece uma acumulação de continuação, parece uma grande bandeira aqui em Ambev, tá? Então a gente está de olho aí. Essa é uma das ações que... Não, depois eu vou mostrar para vocês. Não, já vou aproveitar aqui e mostrar aqui, olha. Ambev também, será? Não foi? Ambev foi também, foi uma das que nós fizemos, nós fizemos 6 recomendações. Eu vou botar ela aqui no gráfico de 15 minutos para mostrar o que aconteceu com a recomendação. Nós fizemos a recomendação aqui, porque ela estava, no nosso entender, escapando dessa bandeira. E aí, agora a gente vai para os 15 minutos para ver como é que nós lidamos com os stops. Então o stop inicial estava aqui, depois veio para cá, e foi estopado aqui. Nós fomos estopados com aproximadamente 2,6% de prejuízo. Depois nós fizemos também a operação em B3. Por que fizemos B3? Porque ela chegou num nível importante aqui. Olha lá, reversão com estrela da tarde em nível de resistência importante. Então ele chegou nesse nível que nós consideramos um nível importante de resistência e fez uma reversão e nós, depois dessa reversão, vendemos aqui. E aí, no 15 minutos, a gente administra a posição. E o que fizemos? O stop original estava aqui e quando ele chegou no palmo, que eu já falei aqui, quer dizer, ele foi o risco inicial a nosso favor, ou praticamente chegou lá, a gente então baixou o stop para acima desse nível aqui, e aí fomos estopados aqui. E aí isso saiu praticamente no 0 a 0, né? Depois nós fizemos também Copasa, e fizemos a recomendação por conta do mercado ter chegado num nível importante de resistência. Vejam que nível importante de resistência. Olha esse baita topo aqui em 2017, outro em 2018, outro fundo aqui em 2018. E aí o mercado depois rompe esse topo na Covid aí e chega lá e reverte, faz uma reversão. Fizemos a recomendação e o stop inicial estava aqui, acima desse topo aqui. Depois ele já veio para cá. Quando o mercado chegou no
palmo, nós abaixamos para esse topo aqui e aqui fomos estopados. E aí? Ó, tudo bem. Nós ganhamos aí um pouco nisso aqui, foi em torno de, vamos ver aqui, mais ou menos, aproximadamente 2 e pouquinho por cento. E agora vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. De repente, isso aqui vai se tornar um retângulo de alta, ou não, ou isso aqui vai fazer um topo duplo aqui, vai cair. Então a gente fica vendo aí o que pode fazer com isso, né? Outra que fizemos a recomendação foi lojas americanas, ó. Aqui no diário você vê por quê. Os preços chegaram nesse nível aqui e no dia seguinte fizeram uma reversão num nível importante de resistência. Olha, eu já falei aqui algumas vezes no canal, uma reversão de candlestick não vale muita coisa. Reversão de candlestick vale quando estiver acompanhada de um contexto interessante. O que é um contexto? Um nível de resistência importante, um nível de suporte importante, tá? Aí ela fica muito mais importante, muito mais interessante, muito mais indicativa do que deve acontecer com os preços. Aí ela mostra mesmo que está acontecendo uma reversão. E por quê? Porque ali é um baita nível de resistência. Então se junta a fome com a vontade de comer ali, o mercado chega ali e principalmente, né, tem que ter os elementos de uma formação de candlestick. Clímax, reversão. Ou clímax, candlezinho pequenininho, corpo real pequenininho, indefinição, reversão. Clímax, indefinição, reversão. Ou clímax, reversão. Tá? E nesse caso aqui, o mercado chegou nesse nível de reversão, de resistência importante e tibum para baixo. Aliás, foi aqui, né? Deixou uma ilha de reversão aqui, ó. Deve estar lá, ó. Reversão com estrela, uma ilha de reversão, é a estrela da tarde, Fausto. Ilha de reversão era antigamente, quando você usava gráfico de barras. Agora é estrela da tarde. Em nível de resistência importante. Stop acima da reversão, para lá. Aí vamos no 15 minutos aqui, que a gente administra a posição com 15 minutos. E aí vamos ver o que nós fizemos com o stop. Pusemos stop aqui, pusemos stop aqui, pusemos stop aqui, pusemos stop aqui. E aí? Ó, tudo bem, estopou com 1,8 de variação positiva. E agora? Bom, sei lá, de repente, vamos ver se interessa. Se der indicação de novo, a gente vai recomendar de novo. Não, isso era a loja americana que eu já vi, né? E a outra é Mills. Mills, fizemos a recomendação, porque olha que beleza de bandeira de baixa que o bicho fez aqui, olha só, chegou, tibum, e bandeira de baixa e estava escapulindo da bandeira de baixa, escapuliu da bandeira de baixa, nós pregamos o pau, fizemos uma recomendação, aí fomos por 15 minutos para administrar. Quando o mercado caiu um pouco aqui, a gente já baixou para cá, aí ele caiu mais, caiu no palmo aqui. Aí já não perde mais, pusemos aqui. E aí ele, acho que rompeu esse nível aqui, nós pusemos acima desses dois topos aqui. E ali fomos estopados, mas olha só que legal. Fomos estopados, deu 7,7% mais ou menos de lucro, né? E finalmente Vale. Vale foi aquela situação que é a pior situação que acontece, é stop full que a gente faz. Stop, você foi estopado no primeiro stop. Então, aí é quando você perde mais, né? Não deu tempo de mudar o stop, melhorar o stop. Fazer o quê? Dá trabalho. Então, nós fizemos essas 6 posições, saímos com 3, 4%. Precisa fazer a conta aí. Mas o meu colega que faz administra e faz a nossa performance e tudo mais, sim, os nossos usuários recebem a nossa performance todo mês, a gente publica isso, o próprio terminal, você vê a performance, nosso negócio é totalmente transparente, tá? Comentou que foi mais ou menos 3 ou 4%, não me lembro agora, mas foi positivo. Mas fizemos 6 posições, dá um trabalho danado, mas daí, tudo bem. Nós estamos aí a fim de pegar o próximo movimento de baixa, que no semanal vai ser a onda 3, né? Uma onda 3 de uma grande onda A, talvez. 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós vamos ter uma ABC ou uma acumulação e depois mais uma outra onda para baixo. É o que eu acho, né? Porque eu acho que, como vocês sabem, que nós estamos entrando numa tendência de baixa de longo prazo.
Hoje eu fiquei namorando o Vale para talvez vender, mas não deu para, não estava muito claro ainda, né? Então, bom, vamos lá, Vale chegou num nível importante de resistência, fez uma reversão, que foi esse nível aqui, ó. Vamos lá, foi esse nível aqui, tá? Então ele chegou nesse nível, fez uma reversão, nós vendemos aqui e pusemos o stop aqui no segundo evento técnico, mas dançamos, né? Porque ela subiu, mas subiu e fez um bull trap hoje. Aqui no intraday de 1 hora a gente vê que foi um bull trap, né? Ele rompeu esse nível aqui, não, 15 minutos aqui melhor. Ele rompeu esses dois topos aqui e fechou praticamente na mínima, né? Essa é uma ação que nós vamos acompanhar amanhã na abertura. Eu falei para vocês que a gente acompanha as ações lá próximo do fechamento, mas esse é um caso que a gente vai acompanhar na abertura. Por quê? Porque nós tivemos uma reversão hoje, mas a reversão falta um pequeno ingrediente muito importante para uma reversão. Esse ingrediente vem a ser aqui para o gráfico diário, né, que é onde a gente garimpa no gráfico diário. Um clímax, nós tivemos um pequeno clímax, não tivemos um grande clímax, mas isso aqui é um bull trap, já é a segunda vez que ele está fazendo isso, então amanhã se ele abre em gap para baixo, ele confirma esse processo de reversão aqui, e aí então a gente estudaria uma recomendação durante o pregão. Por quê? Porque quando ele abre em gap, numa situação dessa, que a gente está vendo que talvez tenha uma tendência de baixa aí e tal, muitas vezes ele abre em gap e fecha na mínima do dia, né? E por que eu disse que nós estudaríamos? Porque a recomendação ela parte de uma análise que nós fazemos no gráfico diário, mas não existe hipótese de eu olhar o gráfico diário apenas, porque o mercado é composto de diversas tendências. Olha, eu como analista técnico sênior, boina verde, que eu falo para os meus alunos que eles têm que ser boina verde. Né? Por quê? Porque eles têm que saber tudo de análise técnica. E esse é só o começo, cara. Você tem que saber tudo de trade. Tem que saber tudo da parte operacional na corretora. Não é? Então, a gente usa diversos tempos gráficos. Então, nós, como um sênior, eu não acho legal eu fazer uma recomendação e no dia seguinte o mercado sobe. Pô, eu quando faço recomendação é porque o negócio está indo, tá? A análise técnica dá o timing, teoricamente dá o timing correto, né? Então, é legal. E depois é mais gostoso, mais simpático, né? Mais legal, né? Quando você faz uma recomendação de compra e o mercado no dia seguinte, você faz uma recomendação de compra, o mercado abre em gap para baixo e fala, pô, o seu usuário fala, pô, meu, né? Então, para isso, apesar de no diário ele estar indicando que o mercado vai para baixo aqui em Vale, não é? Por quê? Porque ele abriu lá em cima e fechou na mínima do dia, aquele tal negócio do euforia e depressão. Quem está comprado em Vale falou, uau, abriu com 4,8% de gap de alta, chegou a 5,4%, pá, que máximo! Fechou com apenas 1,1% próximo da mínima do dia, depressão. Né? Então, apesar disso, é muito importante que amanhã a gente, antes... Abrindo em gap, a gente vai para o gráfico de 15 minutos, eu digo para o gráfico de 1 hora. E aí ele abre em gap e de repente ele abre aqui, ó, em 42. Digamos, não é uma hipótese, não acho que vai abrir ou deixar de abrir, não sei, né? Tem 24 horas daqui até lá. Então, eventualmente nós vamos ver no intraday de 15 minutos o que está acontecendo depois dessa abertura. Digamos que ele abra aqui e faça uma bandeira de baixa aqui. Ahá! É isso que eu quero. Tá certo? Ele abre aqui. Você está vendo o mastro invisível aqui? Ó, isso aqui é o lucro que quem vendeu por aqui está tendo, tá?
Então, aí se o mercado rompe esse nível aqui, pô, o cara fez uma bandeira de baixa aqui e está rompendo esse nível. Então, é para vender, até porque você pode pensar em botar o stop até em cima dessa bandeira, porque você faz a recomendação, como a gente muitas vezes faz, baseada no gráfico intraday de 1 hora. Tá? Então, é isso para as posições que nós havíamos recomendado. E agora eu vou, então, mostrar aqui no de olho em ações, que nós estamos de olho em Ambev, porque olha, isso aqui está com uma cara de bandeira de baixa, né? Estamos de olho em B3 porque ele fez um bull trap hoje. Vamos ver se amanhã ele confirma esse bull trap, tá? Estamos de olho no Banco Inter porque ele está fazendo uma acumulação de... Peraí, deixa eu botar tudo no diário, né? Ele está aqui no diário fazendo o que parece ser uma bandeira de baixa. Quando a gente vai aqui para o 15 minutos, a gente vê que é um retângulo, tá? Um retângulo embaixo desse outro retângulo aqui, deve cair mais, então a gente está de olho. Embora, nesse caso, a gente vai ter que pegar ele no rompimento desse processo aqui, mas quem sabe, né? Bradesco, isso aqui está com toda a cara de um retângulo, até porque ele confirma o movimento de hoje, com esse fechamento na mínima do dia, confirma que ele encontrou resistência aqui. Então está deixando, talvez, né, não sei, mas o fechamento na mínima sugere isso, que ele vai deixar mais um topo aqui, já deixou um topo aqui, mais um topo aqui. Opa, isso aqui pode ser, quem sabe, a gente possa estar testemunhando a formação de um retângulo aqui, desculpe, um triângulo simétrico aqui, né? Vamos ver que cara ele tem aqui mais de longo prazo assim. Ó, tem essa cara aí, um triângulo simétrico. Depois ele vem mais uma vez aqui e tal. Então, quem é mais experiente, quem é mais experiente vai tentar vender próximo dessa reta de resistência, né? Ao invés de vender quando ele rompe essa reta de suporte aqui. Tem que ter várias outras considerações aí para você poder fazer isso com segurança. Quais são as outras considerações? Pô, esse troço parece que está rompendo essa tendência de alta aqui que vem desde 2008. Embora aqui não dá para traçar muito bem uma reta, mas ele já rompeu essa tendência de alta aqui, ó, né? Mas também já corrigiu o Fibonacci. Já corrigiu que número Fibonacci? Ele já corrigiu, desculpe, trazer o Fibonacci, mas está sem os níveis aqui. Vou botar 38, 50 e tal. E sim, eu só uso Fibonacci exponencial. Isso é assunto para outro vídeo. Ele já corrigiu 50% de retração, mas e daí? Quem falou que não pode corrigir ponto 618? Pode corrigir até mais do que ponto 618, já tem muito para os outros precedentes que aconteceram, né? Então, um triângulo simétrico aqui faz sentido, né? Mas, enfim, Banco do Brasil também está acontecendo uma acumulação de continuação aí, aparentemente. Por quê? Estou mais convencido por causa desse shooting star aqui, dessa estrela cadente que aconteceu hoje, né? Olha, isso aqui é o que nós até comentamos hoje, né? Isso é bandeira de baixa, aliás, bandeira de alta em tendência de baixa. O mercado faz a bandeira, vai escapar da bandeira, fecha na mínima do dia, né? Não sei, talvez isso aqui se confirme como uma bandeira de alta. Nós estamos aqui nós estávamos com a recomendação pronta aqui, né? O objetivo seria aqui, a gente ia projetar a bandeira para cima e tal. Vamos ver o que acontece nisso aí. Olha, a mesma coisa para a CEMIG. Aqui está com toda a pinta e olha onde está acontecendo isso, em cima desse nível de suporte aqui, que é divisor de águas aí no gráfico de longo prazo de CEMIG, estão vendo? Olha, isso aqui é divisor de águas, exatamente nesse nível importantíssimo de suporte, o cara está fazendo, ó, é simples, minha gente. Vamos ver como é que está o mercado? CEMIG mostra mais ou menos claramente. Olha só como é que ele fez para cair e olha como é que ele está fazendo para tentar subir. Muito simples, ó. Quer ver? Ó, para cair, tibum!
nhec, 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 nhec. Tá vendo? O cara tá coil. O triângulo simétrico também é chamado de coil. Aliás, cai no exame da Federação Internacional de Analistas Técnicos. O cara tá apertando a mola, sabe? Quer dizer, o comprado tá apertando a mola para subir, faz uma força danada para subir. E a gente vê que na queda o negócio foi, puf, caiu que nem um saco de batata, né? Então, quem está mais forte? Lembram que eu vejo análise técnica sobre o prisma que está olhando os exércitos? Então, eu quero saber qual exército está mais forte, qual exército está ficando mais forte. Porque quando o mercado estava caindo, estava claro que o vendido estava mais forte. Mas agora o negócio está em batalha. Então, eu estou sentado no alto de uma colina, vendo aquela batalha campal lá entre o exército do azulzinho e do vermelhinho. O azulzinho é comprado, o vermelhinho é vendido. E eventualmente, pô, eu da meu posto de observação, eu tenho várias ferramentas para usar, mas uma delas é o binóculo, eu estou olhando lá, pô, eu estou vendo que o vermelhinho tá dando um cacete nos azulzinhos. Cara, quem vai ganhar a batalha? Eventualmente, você, antes da batalha terminar, você como analista técnico, consegue ter indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. E nada mais é do que você descobrir quem é que vai ganhar a batalha. Porque quando o cara ganha a batalha, o que ele faz? Avança em território inimigo. É os vikings lá entrando na Inglaterra. Avança em território inimigo. Só que cada vez que ele avança mais, vai tendo mais inimigo, né? Isso a gente vê bem lá, quando os vikings eles invadiram a Inglaterra, vieram, na verdade eles vieram daqui, né? Vieram do leste e chegaram na Inglaterra, bateram na Inglaterra e começaram a entrar. Conforme entravam, conforme iam entrando, ia tendo mais inglês, porque os ingleses foram encostando na costa leste, né? Aliás, na costa oeste, tá certo? E até que os caras lá dentro perderam a batalha final, senão, né? Mas assim mesmo deixaram vários descendentes lá, né? É isso aí. Tem muito inglês loiro, é muito origem viking, né? Mas, então, é isso aí. Então, CEMIG, estamos de olho por causa disso também. Qual é a próxima aí? Embraer, também, olha só, mesma coisa, parece tudo a ver com uma acumulação de continuação. Grendene, acumulação de continuação para IOSP. Itaúsa, pá, tá com toda a pinta de um retângulo. Itaúbanco, toda a pinta de um retângulo. Opa, Lynx deu uma escapulida aqui e fechou na máxima do dia. Mas precisa ver o que ele vai fazer quando chegar nos 23 aqui, no 23,50, que são essas duas próximas resistências, tá? Por enquanto ainda não deu. Magazine Luiza, vamos lá. Rompeu essa reta e fez um pullback para a reta, que encontrou resistência lá, voltou, chegou perto, já fechou na mínima do dia hoje. Isso aqui tá com cara, isso tudo aqui tá com cara de reverter este movimento de alta aqui. Então estamos de olho também. Marfrig chegou nesse nível importante de resistência, olha só, contexto aqui de Marfrig. Olha, teve um topo aqui em abril de 2018, pô. Depois teve um fundo em dezembro de 2019, no mesmo nível. E aí o cara chega nesse nível hoje e faz um bull trap. Agora, esse bull trap, se tivesse sido direto aqui, rompido, ou seja, tivesse um clímax, mas não, ele chegou aqui, fez uma acumulação, daí escapou da acumulação e voltou, né? Então, ainda está sob a influência dessa acumulação aqui. Talvez isso aqui possa evoluir para um retângulo aqui, ele possa subir ou não. Se ele romper esses 8 aqui, esse processo aqui é reversão. Por isso a gente está de olho, tá? Parari, parará e pronto. Mills. Cara, isso é uma daquelas que nós fizemos na posição. Ele fez essa primeiro movimento aqui, mas fez um pullback para esse antigo suporte, que agora ofereceu resistência exatamente aí. Então vamos aqui, é hora de ir para o intraday de 15 minutos e acompanhar esse negócio e ver se, né, a gente fica de olho nessa reta aqui, ver se ele rompe a reta, depois faz uma bandeirinha de baixa. Aí a gente vende na bandeirinha de baixa, eu recomendo na bandeirinha de baixa. Por quê? Por causa da bandeirinha? Não, porque a gente no diário estava vendo que ele fez esse pullback para essa resistência. Putz, importante pra caramba aqui, que era um suporte, virou resistência, né? E assim vamos, MVR, olha,
tá com cara de, tá aí testando essa reta suporte, tá com cara de um retângulo, triângulo, sei lá, estamos de olho. Multiplan, puxa vida, que reversão que ela fez hoje, né? Isso aqui também tá com cara de um baita de um retângulo, uma volatilidade incrível, né? Do fundo ao topo desse retângulo deu só 74%, 75%. O cara me sobe 75%, depois ele cai 31%, aí o cara sobe 26%, e aí hoje da abertura ao fechamento foi 10%, foi quase 10%, 9,9%. Então, mas a gente vendo de longo prazo aqui, por isso que eu digo, né? Nessas horas é hora do amador ficar longe, porque sabe, muita volatilidade, você tá lá no meio dos grandes lá, cara, você nem vê da onde veio o bufete, você cai nocauteado lá, porque você entra no mercado, tem que botar stop longo, né, e aí eventualmente dói, né, quando você é liquidado, né, aí se você não é liquidado, se você opera sem stop, nossa, aí que em coisa de dias você pode ir do céu ao inferno, né? Então é isso. Petrobras, olha, Petrobras que é a próxima, então teve essa volta toda aqui, chegou nesse nível que é um nível importantíssimo de resistência, meio que divisor de águas também, né? Isso aqui era topo, depois foi meio dessa grande acumulação aqui, depois foi topo, depois a gente foi aprimorando ele, e foi aprimorando ele aqui e foi regulando esse nível de suporte, porque finalmente regulamos ele aqui, ó, porque é aqui que ele foi sentido, e depois ele foi sentido aqui, depois ele foi sentido aqui como suporte, tá? Então, ele tá lá traçado no meu gráfico, né? E o que aconteceu? Chegou lá hoje Shooting Star, ou um doji, quer dizer, o mercado chega lá em definição, deixa um rabão para cima, tá com cara que despencar amanhã, né? Até porque o petróleo começou a cair de novo, como eu mostrei lá para trás. Então o Raia Drogasil caiu muito pouco, né? Depois subiu, mas não foi tão pouco assim, chegou a cair 31%, e depois dos 31% subiu 35%, e já caiu 22%. Bom, mas o que está aparecendo isso aqui? Também é uma acumulação de continuação, desculpe. Ou será que isso é um fundo duplo? Não, eu acho que isso aqui é o mercado acumulando aqui, sei lá o que ele vai fazer. Talvez isso aqui evolua para um triângulo descendente. Ele sobe mais um pouco, cai, sobe aqui, cai e puf. E aí vai buscar a reta suporte, né? E essa é uma das ações resilientes, né? Rumo, vejam só o que fez Rumo hoje. Ele chega lá nessa volta e faz uma baita de uma reversão, né? Nós vamos botar pingos nos is aqui, do topo ao fundo foram quase 13%, fechou com 9,5% aproximadamente, e numa baita reversão. Só não vendemos Rumo hoje, recomendamos porque nós não tínhamos um clímax aqui, né? Se isso aqui tivesse acontecido nessa hora aqui, depois desse clímax, aí certamente teríamos feito a recomendação. Mas aí vamos esperar. Por quê? Porque ele está nessa acumulação. Não sei se essa acumulação não vai evoluir para um retângulo, tá? Então, a gente só faz recomendação na certeza, né? Quer dizer, na certeza, se eu tivesse certeza de alguma coisa, aí não tinha erro, né? Mas infelizmente nós lidamos com o imponderável. Por isso que você tem que pôr stop. Stop. Não põe stop? Cara, se você está no mercado hoje sem stop, você está... É mais ou menos como se você estivesse na estrada e você vai dar uma testada naquela máquina nova que você está guiando e você está a 280 por hora, sem cinto de segurança. Porque não dá, né, meu? Não dá, pô. Tem que ter stop. No mercado hoje tem que ter stop. Mas o mercado fica assim, bom, então não faz nada, cara. Você fica fora, tá? Agora, você é profissional, você está vendo um monte de coisa, tem um monte de coisa indicando para a mesma direção que esse troço aqui vai fazer mais uma perna para baixo. Ou não, vai fazer um pullback, e esse pullback pode ser 30%, 40%, 50%, como vários fizeram. Tudo bem, mas tem um monte de coisa indicando, tá? Mas bota stop, porque, cara, qualquer momento pode, sei lá o que pode acontecer, não é mesmo? Então é isso.
Então, só para terminar, bom, é o seguinte, eu tinha falado que eu ia falar de ações e de cripto, mas vocês sabem, eu começo a falar e a coisa vai embora, né? E tem muita coisa para falar de ações. Então, vou fazer o vídeo de criptos amanhã e depois a gente faz um outro na sexta-feira. É isso aí, vou avisar aqui. É bom, eu já falo no título. No título eu já falo e tá tudo certo. Então, Rumo e Sabesp, olha, também. Tá aqui, ó. Fez um topo aqui, vamos ver como é que evolui isso aqui. Mas tá com toda a pinta de ser uma acumulação de continuação. Acumulação de continuação para ser educação siderúrgica nacional, toda a pinta de um triângulo simétrico aí. Telefônica brasileira, nossa, isso aqui é uma volatilidade de Deus me acuda e guarde, né? É um negócio muito violento aí, você até desconfia um pouco de uma certa manipulation, mas também está acumulando. Com essa baita volatilidade aqui do fundo ao topo, vamos ver quanto é que deu aqui, 27%, pá, nossa, olha só, do topo aqui ao fundo, cai 23%, daí sobe 27%, 28% quase por cento, depois cai 22%, daí sobe 18%. Nossa, e hoje do topo ao fundo o cara me cai 7%. Não é mole não. Não, mas nós estamos de olho, né? Dando indicação a gente faz a recomendação. Transmissão Paulista, toda a pinta de uma acumulação de continuação também. Uzi Minas também, acumulação de continuação. Vamos ver onde ele está fazendo essa acumulação aí, ó, nesse baita suporte, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Não sei. Mas será que não pode ser um fundo duplo? Ó, não me pergunte se pode ser uma cor, pode ser qualquer coisa. Mas as chances são que seja uma acumulação de continuação, porque nós estamos vendo, como eu disse várias vezes, aí eu estou entendendo que nós estamos entrando numa tendência de baixo de longo prazo por várias razões que já comentei. Tá? Então, é ponto para acumulação de continuação e não para acumulação de reversão. Tá? Quais são as acumulações de reversão? Fundo duplo, cabeça e ombros invertido. Não, acho que não. Acho que é acumulação de continuação, triângulo, retângulo, por aí. Tá? Cunha, o triângulo simétrico, o triângulo descendente, essas coisas. E para finalmente aqui Vale, que também, olha, chegou nesse nível, fez uma reversão, foi tentar escapar, fez outra reversão. Então já está no segundo evento técnico falando mais ou menos a mesma coisa, que vai para baixo. Tá? Mas Vale não é uma acumulação de continuação, é um pullback para esses níveis de suporte aqui, né? Que então passam a oferecer resistência. E a resistência hoje foi encontrada nesses 45, um pouquinho acima desse 45 aí. Não, acho que finalmente VEG. VEG fez uma bela bandeira. Nós estávamos pensando em fazer a recomendação, mas um pouco antes do fechamento, podemos ver no intraday de 15 minutos, ela estava ainda para baixo. Foi só na última meia hora aqui que ela deu uma melhorada e transformou isso aqui numa acumulação de continuação, aparentemente. Né? Se não for topo duplo, vamos esperar amanhã para ver. Se não for um topinho duplo aqui no 15 minutos. Né? Então é isso. Estamos de olho em VEG também e Edux, que é a última agora sim, rompeu essa reta e está fazendo uma acumulação que deve ser uma acumulação de continuação também. E voltamos aqui para a Ambev. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, por favor assine o canal, ajude a gente a chegar nos 100 mil antes do Bitcoin. E clique no sininho para ser avisado. Se gostou do vídeo, dá um like para a gente. E eu te vejo na próxima. Tudo de bom para você, para sua família, para os seus. Espero que corra tudo bem com você. É isso aí, tchau.